puseram a arca de Deus em um carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibeá. E Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibeá, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel festejavam perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de pau de faia, como também com harpas e com saltérios e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira rotura em Uzá, e chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor à cidade de Davi, mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o giteu. E ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o giteu, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo quanto ele tem, por causa da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima, da casa de Obed-edom à cidade de Davi com alegria. E sucedeu que, quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfode de linho. Assim, subindo, levavam Davi e todo Israel a arca do Senhor, com júbilo e ao som das trombetas. Pai, que esta palavra nesta noite venha falar ao nosso coração. E que o nosso coração esteja pronto para te ouvir, Senhor. Tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que rouba a nossa atenção nesta noite, que o Senhor repreenda, Pai, no nome de Jesus. E que cada coração aqui esteja como uma terra fértil, para que essa palavra, como uma semente, possa ser lançada e germinar em cada coração, Pai. Pai, e que a nossa mente esteja sendo levada cativa agora à obediência de Cristo, e que nós possamos estar assim ligadas ao Senhor, recebendo diretamente do Senhor aquilo que o Senhor quer falar e nos ensinar nesta noite, em nome de Jesus. Pode sentar. Então a gente viu aqui falando da arca. O que é a arca? O que simbolizava a arca? A arca simbolizava a presença de Deus. Quando eles estavam levando aquela arca, era como se eles estivessem levando a presença, a glória de Deus. Talvez eles não pensaram muito em algumas coisas, né? Davi então quis usar o método filisteu, um carro novo. Porque a arca havia sido levada pelos filisteus, que por sinal sofreram muito. A sua estátua de Dagon, seu ídolo, a arca foi colocada do lado dessa estátua. Por 2 dias essa estátua pendeu, caiu. Mas no 3º dia ela não só caiu, mas ela quebrou. Porque com a glória de Deus não se brinca. Deus não dá, não divide a glória dele com ninguém. E junto com Dagon era como se estivesse dividindo a glória dele com o ídolo que eles adoravam. Sofriam também com enfermidades. Durante 7 meses, onde a arca fosse colocada, em qualquer cidade para onde a arca era levada, as pessoas se enfermavam. Tumores, doenças, e eles adoeciam. Então eles decidiram que iam levar a arca de volta. Só que eles eram filisteus. Ele não fazia parte do povo de Israel. O povo de Israel entendia. Ou não, a gente vai ver algumas coisas. Mas decidiram devolver a arca. Então colocaram a arca num carro novo. Escolheram aqueles bois que iam ser colocados ali. Colocaram ofertas junto naquele carro e mandaram a arca de volta.
como se tivesse soltado aquele carro e deixado aquele carro voltar para Israel com a arca. E esse carro chegou a Bet-Semes. E o povo ali, muito displicente, quis olhar dentro da arca. Não era permitido que se fizesse isso. 70 homens, não eram filisteus, de Bet-Semes, 70 homens morreram ao olhar dentro da arca. Então a arca foi levada para a casa de Abinadab, onde ela ficou por 20 anos, como que estivesse esquecida. 20 anos na casa de Abinadab a arca ficou. E Uzai e Aiô eram filhos de Abinadab. Então Davi, sendo rei agora, decidiu que tinha que trazer a arca. Precisava buscar a arca da casa de Abinadab. Como a arca tinha chegado num carro novo, ele deve ter pensado, vou fazer um carro novo também, que a gente leva a arca num carro novo. Só que esse método do carro novo era o método filisteu. Era a maneira que os filisteus usaram. Não era essa a maneira que precisava acontecer. Quando Deus deu orientação lá sobre o tabernáculo, não só deu orientação, mas Deus mostrou como que era para tudo ser feito, deu medidas e detalhes de cada obra. E quando essa arca foi construída, a ordem era que os levitas carregassem essa arca nos ombros. O levita tinha que estar disposto a pagar um preço, porque ele tinha que ceder os ombros para carregar aquela arca pesada, e era passado dois, um varal de um lado, um varal de outro, e aquela madeira era colocada no ombro dos levitas para ser carregada. Esse era o método. Esse foi a orientação de Deus, quando orientou sobre a construção da arca e sobre como. E tinha todo um ritual para tirar a arca, ela tinha que ser coberta, tinha a cor específica, tinha um monte de coisas que eles tinham que cumprir para poder carregar essa arca nos ombros. A arca não era carregada, sendo vista por todos os que estavam ali no arraial, não. A arca era coberta. E aí Davi começou então a levar, e ele começou a entristecer, porque Uzá morreu. Uzá fez coisa errada, gente. A arca estava caindo. A intenção dele era proteger que a arca caísse. Só que não era essa a maneira que Deus tinha orientado. E Davi se entristeceu, e essa arca foi levada para a casa de Obed-edom. 3 meses a arca ficou lá. E toda a casa de Obed-edom foi abençoada. Todas as pessoas e aquilo que eles possuíam, tudo ficou debaixo da bênção de Deus. Então o povo, quando viu que aquilo estava acontecendo na casa de Obed-edom, eles foram encorajar Davi de novo. Rei, a arca está lá, ele foi abençoado, vamos buscar essa arca de novo. E Davi se encorajou, e dessa vez ele se lembrou: como poderei eu levar a arca? E com certeza Deus respondeu para ele, porque ele fez da maneira certa. Então ele foi à casa de Obed-edom. Só que dessa vez a arca foi carregada pelos levitas. E Davi saiu dali cheio de temor, porque ele dava 6 passos. 1 passo, 2, 3, 4, 5, 6. Até aqui Deus está abençoando. Gente, está certo, vamos parar, vamos oferecer um sacrifício. E ele parava e oferecia um sacrifício e continuavam de novo. E foi todo o caminho assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Glória a Deus, vamos oferecer sacrifício. E no 7º passo, eles paravam e ofereciam sacrifício. E nesses 6 passos de Davi, nós podemos pensar em algumas coisas. Primeiro passo que a gente pode pensar: a restauração. Nós precisamos restaurar a vida espiritual. Às vezes a pessoa fica tão cabisbaixa, tão desanimada,
mas nem ela percebe que ela precisa restaurar alguma coisa. E restauração, quando ela acontece, não fica à mostra. Quando essas pessoas que são colocadas para restaurar alguma obra de arte, essa obra de arte não fica com marca de que ela foi restaurada. Ela é restaurada para parecer como nova. E essa é a restauração que nós precisamos. Nós precisamos restaurar a vida espiritual. Nós somos como arcas vivas, nós não levamos a presença de Deus. Nós não somos o templo do Espírito Santo. Então nós precisamos disso. Parar, pensar e ser restaurado. Quando nós somos restaurados, nós temos condição de deixar o Senhor nos moldar. E às vezes nós precisamos, e às vezes esse molde que a gente precisa entrar, sabe, parece que não está cabendo. Deus, esse molde está muito apertado. Mas é aquele que o Senhor tem para você e para mim. Gente, se vocês me colocarem aqui na frente para cantar, ninguém vai ficar dentro da igreja. Cada um tem uma vocação. Cada um tem aquilo que tem de especial para oferecer para Deus. Nós somos corpo. Se um corpo fosse todo olho, como que seria? Se um corpo fosse todo braço. Às vezes os desenhos das crianças parece que o corpo só tem braço, né? Tem uma cabeça e só um braço. Às vezes eles não lembram nem da perna, ou então coloca só a perna e não coloca o braço. E muitas vezes nós somos como essa criança. Porque às vezes nós entendemos o corpo assim, como se ele tivesse só uma cabeça, 2 braços riscos assim e 2 pernas também risco. Mas o corpo é muito mais que isso. O corpo tem o que nós vemos, o exterior, e quanta coisa interior que nós temos, e que são importantes. Por isso que nós precisamos ser restaurados na vida espiritual e ser moldados pelo Senhor. O desejo dele é esse, nos moldar. Imagine você como uma massinha nas mãos dele, e ele te moldando. A massinha, para dar uma coisa bonitinha, um boneco bonitinho, ela precisa ser muito amassada para ela voltar a ter liga. Imagine que você é essa massinha. E às vezes Deus faz assim com a gente, vai nos moldando assim. Às vezes pode doer. Sabe aquele momento que você olha assim em volta e parece assim, nossa, Deus esqueceu de mim, parece que ninguém está me vendo. Mas sabe, a aljava, que era como uma bolsa colocada nas costas, de onde eram tiradas as flechas para serem usadas. Nessa aljava, não tem luz não, é escuro. Se você for a última flecha dentro dessa aljava, não tem mais ninguém de companhia com você. Quantas vezes você já sentiu sozinho? Quantas vezes você já passou por momentos? Às vezes a gente conversa com a minha mãe, a gente fala isso. Teve momentos na vida dela que ela precisava de alguém, queria, né, alguém orando com ela, mas não teve ninguém, então não precisava. Deus realmente ouviu e atendeu aquilo que ela estava pedindo naquele momento. E muitas vezes, quando nós nos sentimos assim, sozinhos, talvez você está ali naquela aljava. Só que na hora certa, não é na sua hora, na hora certa, Ele vai te tirar da aljava, vai te colocar no arco, e quando Ele te coloca no arco, Ele te puxa ainda mais para trás. E quanto mais para trás Ele te puxa nesse arco, a distância maior você vai atingir. Fácil esse momento? Não. De jeito nenhum que vai ser fácil. Mas é um momento de Deus que Ele escolheu para te moldar. O segundo passo é a prioridade. Relacionamento com Deus é nossa prioridade.
ou deve ser. Mas eu observo muitas vezes que num momento de dificuldade, por exemplo, quando você tem que acordar mais cedo, aí, não, Senhor, eu não vou orar hoje de manhã porque eu tive que acordar mais cedo, à noite eu oro. Eu não vou ter meu momento devocional agora, porque hoje está muito corrido, à noite eu faço. Aí chega a noite e acontece alguma coisa que te impede de ter esse momento, passou o dia. A prioridade da nossa vida é o relacionamento com Deus. E relacionar com Deus não é só vir na igreja. Pelo contrário. O seu relacionar com Deus vai ser lá na sua casa, dentro do seu quarto, com a sua porta fechada. Eu costumo dizer que quem não tem relacionamento com Deus, quando vem para frente, fala besteira. Porque é necessário, tem que ser prioridade, relacionamento com Deus. Fazer as coisas para o Senhor, mas não da maneira que eu acho, mas da maneira que Ele quer. E isso muitas vezes inclui um planejamento que você faz, e na última hora Ele muda tudo. Dando um exemplo assim, bem didático para a gente entender. Você pensa numa decoração para um encontro de senhoras, de mulheres, todo rosa. Na última hora Deus fala assim, não é rosa, é lilás. Ah, Deus, mas como é que eu vou mudar tudo isso agora? Se Ele falou que é lilás, Ele vai dar a condição de mudar. Nós só precisamos estar atentos àquilo que Ele está falando. Quantas vezes, eu creio que vocês do louvor já aconteceu isso. Você prepara toda e quando você chega aqui na frente, Deus fala assim, eu quero essa música hoje. E nós temos que estar dispostos. Ah, mas nós não ensaiamos. Como que vai ser? Se Ele te deu aquela ordem naquele dia, Ele tem algo específico para fazer naquele momento. Davi fez alguma coisa ruim levando a arca? Não. Gente, até que horas que eu tenho? Só para me saber como que eu tenho que... Até que horas? Hã? Então tá, hein? Davi fez o melhor, mas não era a maneira de Deus. Ele não me perguntou antes como que ele ia fazer. Eu imagino que ele seguiu aquilo que aconteceu. E sabe o que eu fico observando? Que muitas vezes as igrejas vão na onda de uma outra igreja e começa todo mundo, aí deu certo lá, vamos fazer também. Mas aquilo foi para aquela. Vamos buscar o que é para nós. O que é que Deus quer? Senhor, todo mundo está fazendo isso está acontecendo, está tendo tanta gente falando para fazer, mas é isso que o Senhor quer para nós. Nós não podemos usar o modo filisteu para buscar a direção de Deus, ou para cumprir alguma ordem de Deus. O método filisteu não é o que ele escolheu. E qual que é a maneira que ele quer que as coisas aconteçam? Ele fala comigo e ele fala com você. É só perguntar. Eu costumo dizer que orar é um problema. Porque quando você ora, você tem que estar disposto, porque Deus vai te responder. E muitas vezes você está orando uma coisa achando que você está só orando, que Deus não vai responder dentro daquilo. Mas se você orar, Ele vai responder. E a resposta muitas vezes pode não ser aquela que você quer, mas Ele vai responder. E importante é ouvir e seguir. O terceiro passo que eles davam, e nós podemos trazer aqui como reverência, temor pelas coisas de Deus. Temor não é medo. É saber que Ele é supremo, é glorioso,
é muito, 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 não tem como a gente comparar, não tem como dimensionar Deus. Quando você entende isso, você tem temor. Quando eu não consigo entender isso, eu vou ter medo. Aí eu vou correr e esconder. Como Adão fez, né? Mas a reverência nos volta para o temor pelas coisas de Deus. Uzá conviveu com a arca. Eles eram os filhos de Abinadab, os dois. Ele conviveu ali, ele viu, se podemos chamar assim, o poder de Deus atuando ali, enquanto a arca estava lá. Mas Uzá não conseguiu aprender a ter relacionamento com Deus. Porque quando eu tenho relacionamento, eu sei bem aquilo que vai agradar ao Senhor. Tem como segurar a glória de Deus? Tem? Não. É impossível. Tem gente que acha que segura, né? Porque tem umas pessoas que às vezes você começa a observar e ela pensa que é Deus, né? Mas a glória de Deus não pode ser segurada. Deus não precisa do nosso jeitinho. Gente, principalmente nós brasileiros. É uma dificuldade grande nesse jeitinho, né? Tudo a gente quer dar um jeitinho. Tudo a gente tem um jeitinho. Essa dificuldade acontece até na criação dos filhos, porque os filhos vão ter sempre um jeitinho. E o pai e a mãe têm que estar prontos ali para podar esse jeitinho. Sempre tem uma desculpa. Esse jeitinho inclui isso. Sempre tem uma desculpa. E Deus não precisa do nosso jeitinho. Ele não precisa que eu tente fazer alguma coisa. Ele só precisa que eu obedeça. Ele espera de nós reverência. E Ele aprecia a reverência. O quarto passo é a obediência. Se tem um versículo que eu usava na minha casa quando os meninos eram pequenos, era esse: obedecer é melhor que sacrificar. E obediência é isso. É melhor que depois passar sacrifício. A arca devia ser levada nos ombros pelos levitas. Gente, pense comigo. O peso da arca levado nos ombros. Quando a gente compra alguma coisa e está com aquela sacola que cabe no seu ombro, se você andar muito tempo com aquela sacola, a hora que você chega em casa, que você tira, parece que está até um vergão assim no ombro. Imagina os levitas. Imagina que o ombro podia ferir, mas ele não podia tirar. Cansei, eu não aguento mais levar. Não. Se era ele que estava ali, ele tinha que levar. Independente do ombro estar bom ou estar ferido, ele tinha que levar a arca. E esse era o método. Quantas vezes pastores choram lágrimas de sangue por causa das ovelhas? Quantas feridas muitas vezes o pastor recebe das ovelhas? Às vezes nós somos igual menino mimado. Quando Deus faz alguma coisa, nós começamos a espernear, e eu não quero. Igual o menino que faz pirraça, às vezes nós fazemos, quando Deus nos dá uma orientação que não é muito fácil. E a entender isso. Se eu tenho uma vocação, se eu tenho um chamado, muitas vezes eu vou ter alguma ferida. Mas eu tenho que continuar. Se a pessoa tem um chamado profético e ela chega para alguém para falar alguma coisa que Deus realmente mostrou,
Não estou falando de profetada não, tá, gente? Estou falando de profeta, chamado profeta. Quantas respostas ele pode ter? Quantos eu não aceito, não é isso, não é assim que ele vai ouvir? E o profeta sofre por isso. Muitas vezes o profeta vai se sentir sozinho no meio da multidão. Mas importa obedecer e cumprir aquilo que Deus falou, do que depois sacrificar. Nós não podemos estar fazendo coisas dentro do nosso achismo. Nós temos que fazer coisas que está dentro dessa palavra, de acordo com essa palavra. Nenhuma profecia vai vir ao contrário do que está escrito aqui, diferente do que está escrito aqui. Então eu preciso aprender a obedecer. Sabe quando Saul foi para aquela guerra e ele tinha recebido uma ordem que era para destruir tudo, não era para deixar nada. Vai, peleja, mas destrói tudo. Mas Saul olhou para aquele rei, para algumas coisas ali naquele lugar, e ele pensou que era muito bom para ser destruído. E ele guardou algumas coisas, ele não fez como foi ordenado para ele. Ele poupou o rei Agag, o rei dos Amalequitas, e algumas outras coisas, porque aos olhos dele, isso era muito bom. Mas a ordem de Deus era: destrói tudo. Se a ordem foi essa, vai ter muita coisa parecendo que é muito bom, mas é para destruir tudo. O quinto passo, a sensibilidade. Se eu não tiver sensibilidade, eu não consigo entender o outro. Mical não entendeu Davi. O texto que foi lido aqui no início. Mical não entendeu Davi. Está certo um rei dançar com os servos? Isso prova para nós que diante de Deus somos todos diferentes. Deus tem um filho preferido. Somos todos filhos. E Davi ali celebrando, dançando com toda a força que ele tinha. Aí ele vai para casa. Sabe aquele tempo que você vem, chega em casa cheio? Davi chegou em casa cheio, pronto para abençoar a casa dele. Mas Mical jogou um balde de água fria naquele fervor que ele estava sentindo naquela hora. O que ela falou com ele foi perante o Senhor. Ele falou: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai ou de qualquer outro da família dele. Ele era o rei, ele sabia, ele tinha consciência, mas ele estava celebrando naquele momento. E Mical, olhando lá de cima, não conseguiu entender isso. Não conseguiu perceber que eles estavam celebrando. Aquela coisa de olhar e falar assim: gente, o que é que Davi está pensando? Ele é rei, olha o que é que ele está fazendo. E aí ela vai deixando o coração dela minar um monte de coisas, para a hora que ele entrar, ela falar com ele o que não devia. Mas Davi falou com ela: me rebaixei ainda mais e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas ou por esses escravos que você mencionou. Mical, se estivesse lá pronta para receber, Davi ia abençoar, e ele estava cheio ali para derramar na casa dele também, mas Mical foi aquela que pôs água na fervura. Nós, como mulheres, nós precisamos ser sábias. Quando você tem
Quando eu falo de relacionamento com Deus, a gente pode aproximar o relacionamento com o marido. Eu achava engraçado porque quando meu marido chegava em casa, o jeito que ele abria a porta, eu sabia, opa, ó. Porque não era a hora para falar. Ele já estava chegando ali chateado. E nós mulheres precisamos dessa sabedoria. Quando fala para a mulher sábia edificar a casa, muitas vezes ela calar naquela hora. Não vou poder falar nada? Vai, mas naquela hora não. É sabedoria. Falar no momento certo. Falar da maneira certa. Porque quando alguém está nervoso, você vai falar alguma coisa alterada, vai virar uma confusão. E nós precisamos de sabedoria. Mical desprezou Davi. E o texto, no último versículo, dá a entender que Mical ficou estéril nessa atitude até o dia da sua morte. Ela não teve filhos. Às vezes as nossas críticas podem fazer alguém ficar estéril, espiritual, na obra de Deus. Porque às vezes uma crítica vai fazer a pessoa nunca mais querer fazer nada. E nós precisamos de sabedoria para lidar com pessoas. Mical não teve. E nós temos que ter cuidado com os que estão na obra, com os que estão fazendo alguma coisa. Ao falar alguma coisa, qualquer coisa, você tem que ter cuidado para não soar de uma forma que pode deixar aquela pessoa estéril. O sexto passo, a fidelidade. Davi aprendeu com o seu erro. Ele errou fazendo um carro novo, mas ele buscou o Senhor e fez da maneira correta. Muitas vezes acontece alguma coisa e nós erramos, mas nós não conseguimos aprender com esse erro. E nós precisamos aprender se aconteceu alguma coisa errada. Davi entristeceu, mas ele não desistiu. Aquele momento ele cresceu, ele buscou e ele entendeu a maneira de Deus. E nós devemos ser fiéis à maneira de Deus. Cumprir tudo o que for falado da maneira de Deus. Ah, mas isso é impossível, a gente não dá conta. O candelabro era uma peça que não tinha emenda nem solda. No meio do deserto, o povo fez um candelabro de ouro sem emenda nem solda. Como? Não sei, mas fizeram. Aquilo que parece impossível para nós, para Deus não é impossível não. Para nós tem tanta coisa que parece impossível, mas para Deus, não. Concluindo, que quarta-feira todo mundo fica com carinho de sono, né? Concluindo, nós precisamos restauração, prioridade, reverência, obediência, sensibilidade e fidelidade. Esses passos irão nos tornar homens segundo o coração de Deus. Devemos pensar no que estamos fazendo e como estamos fazendo. Aprender a fazer da maneira de Deus e não da nossa. Aquietar e descansar no Senhor quando não soubermos o que fazer. Porque Deus nunca perde o controle. E muitas vezes nós não vamos saber o que fazer, mas nós temos que aquietar e deixar que Ele faça. Amém? Vamos ficar de pé para dar uma acordadinha para a gente orar? Pai, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor venha tocar os nossos corações nesta noite. Muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós criticamos, mesmo que não falamos, mas às vezes olhamos e com o olhar nós fuzilamos. Que o Senhor venha nos ensinar nesta noite, que o Senhor venha nos dar direções, Pai,
mas de uma forma que nós vamos entender. Não nos deixe cumprir as coisas da nossa maneira. Não nos deixe fazer como nós achamos que deve ser feito. Mas nos ensine a fazer a sua maneira, Deus, no nome de Jesus. Precisamos, às vezes, ser sacudidos para entender aquilo que o Senhor quer que aconteça. Pai, e que em nome de Jesus, aquilo que hoje pode estar nos impedindo, muitas vezes no nosso ouvido fica como um tampão nos impedindo de ouvir e fazer aquilo que o Senhor quer, mas que nesta noite tudo isso possa sair, que nós possamos vencer o desânimo, que nós possamos vencer, Deus, aquela preguiça muitas vezes de fazer aquilo que precisamos fazer. Pai, que em nome de Jesus, amanhã nós possamos cumprir tudo de acordo com o Senhor quer. Agradecer ao Senhor porque nós respiramos, porque nós levantamos da cama, porque nós caminhamos. Tudo isso é bênção que nós recebemos do Senhor. Pai, às vezes tudo passa tão despercebido, às vezes tudo acontece todos os dias que nós esquecemos de perceber que as misericórdias do Senhor se renovaram nessa manhã. Quantos livramentos o Senhor nos deu nesse dia que nós nem paramos para perceber, Deus. Às vezes algumas coisas nós até tomamos um susto e reconhecemos que o Senhor nos livrou. Mas em outras vezes que isso nem acontece e passa despercebido os livramentos que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado, Deus. Obrigado pelo teu cuidado, pelo teu zelo. E que em nome de Jesus nós possamos deixar o Senhor nos moldar, Pai, e nos fazer diferentes a cada manhã. No nome de Jesus. Amém.